Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes. E essa semana, o tema que eu trouxe para falar aqui, na verdade são vários, né? São as principais discussões globais que foram ali muito discutidas no fórum do FMI, do Banco Mundial, na semana passada em Washington. Esse evento ele acontece todos os anos e reúne ali autoridades e especialistas em economia, mercado, geopolítica, para tratar de diversos assuntos ou dos principais assuntos que acabam afetando ou que permeiam aí as discussões de economia e política no mundo. E todo o foco das discussões desse ano estão sendo concentradas nos Estados Unidos. Há muitas dúvidas, principalmente sobre três temas relacionados à economia americana, que são crescimento econômico, tarifas e dólar. Crescimento econômico porque a economia americana ela vem perdendo força, especialmente se a gente olha para os dados de mercado de trabalho, e há muita dúvida se essa desaceleração ela vai se aprofundar, né, por conta dos juros ainda mais altos do que o normal, ou se a economia americana vai sustentar um patamar de crescimento mais alto, principalmente por conta dos investimentos em inteligência artificial, que já tem, né, trazido um benefício grande ali em termos de crescimento econômico, e se isso vai acabar compensando e mantendo a economia mais aquecida. Tem uma série de componentes ali que colocam muitas dúvidas sobre o crescimento econômico americano, e isso é super importante para definir os rumos, principalmente do Fed, né? O que o Fed vai fazer com a taxa de juros nos Estados Unidos vai depender muito do ritmo de atividade daqui para frente. Outro tema aí ligado a esse primeiro são as tarifas, né? Então a gente teve a aplicação recente, continua tendo, né, uma turbulência, uma volatilidade muito grande nesse assunto. E com relação às tarifas, existe uma grande dúvida sobre quando que o impacto delas vai acontecer, se ele vai acontecer e quando. Há um certo consenso de que o impacto vai aparecer ainda, né? Ainda não apareceu, a gente não teve uma mudança relevante em preços ainda por conta das tarifas, por uma série de adaptações de mercado, né, ao longo desse período, mas que com o passar do tempo o mercado já se adaptou e, portanto, os preços começam a ser, ou esses custos maiores com as tarifas começam a ser repassados. E a expectativa é que isso aconteça, principalmente ao longo do ano que vem, e a gente comece a ver uma pressão na inflação. E aí há muita dúvida sobre se esse movimento ele é temporário ou pontual, né? Se a gente vai ver uma pressão pontual no início do ano e depois os preços voltam a cair, ou se não, se essa pressão de tarifas pode ser mais duradoura e aí exigir uma postura mais dura do Fed. Então, a gente teve crescimento econômico, tarifas, e o terceiro ponto é o dólar. O que vai acontecer com o dólar no mundo? O dólar tem perdido valor no mundo nos últimos meses, isso ajudou muito em moedas emergentes, por exemplo, mas agora existe uma dúvida se esse movimento continua ou se a gente pode até inclusive ver uma reversão. Embora acho que o consenso continue sendo ao redor de um dólar mais fraco, existe muita apreensão de que o dólar pode voltar a subir, principalmente se a gente tiver aí resultados, por exemplo, ligados a empresas de inteligência artificial melhores, mostrando, né, um impacto a longo prazo maior, também isso pode voltar a fortalecer a moeda americana. Então essas são as principais dúvidas com relação aos Estados Unidos, mas o que tem permeado toda essa discussão, todos esses temas, é a inteligência artificial. Esse tema sempre vem à tona porque é o que está impulsionando condições financeiras, é o que está impulsionando todo esse apetite de risco do mercado, e no momento em que vários riscos têm se acumulado, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, o crescimento, excluindo aí esse boom de inteligência artificial, ele é menor. Então, se não fossem essas discussões ou essa expectativa de um crescimento muito forte dos investimentos, de crescimento em função de inteligência artificial, possivelmente o tom seria mais negativo para a economia e para mercados. Mas, por enquanto, o desempenho no curto prazo tem justificado essa expectativa muito positiva
e acaba sustentando essas condições financeiras muito positivas, esse apetite por risco muito favorável, mesmo com tantas incertezas no radar. Olhando para mercados emergentes, a questão é mais oportunística ali, né? O Brasil se destaca por ter um juro alto e é um momento de aproveitar um retorno mais elevado no país, mas sem uma história fundamentalmente muito melhor ou que se destaque. Pessoal, era isso. Até semana que vem. Um abraço.